Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Thaís e eu queria primeiro agradecer pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto, eu achei o projeto super bacana. E assim, se eu ajudar uma pessoinha, eu já tô mega feliz. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Eu pesquisei bastante em diferentes fontes. Eu não tô aqui para dar minha opinião, eu tô aqui para falar o que realmente aconteceu. E é muito importante a gente saber, não só para quem vai fazer vestibular, mas também para conhecer a história do nosso país, para não deixar tudo de ruim que aconteceu se repetir. Então vamos lá. A ditadura militar aqui, ela durou de 1964 até 1985, ou seja, foram 21 anos aí, bastante tempo. E até então, era o Jango que estava no poder, antes de 1964, né? O João Goulart. Então eu vou contar um pouquinho do contexto histórico, porque uma ditadura militar nunca é instaurada em um país de uma hora para outra, tem um porquê antes. Então o Jango estava no país, ele tinha uma tendência esquerdista e ele estava apresentando reformas de base. Então ele queria fazer reformas na educação, reformas tributárias e esse tipo de coisa. Não foi visto com bons olhos, principalmente pela imprensa, pelos Estados Unidos, pela classe média alta e pelos empresários. Justamente porque aqui a gente está num período de Guerra Fria, então tá todo mundo com muito medo de comunista. Em 1959, o Fidel Castro ele assumiu o poder em Cuba, então assim, tem uma galera falando, nossa, será que a América Latina vai ser tomada por comunista? Então tá um momento super assim, de a direita versus esquerda. E aí em março de 1964, o Jango ele faz um evento, depois denominado de Comício da Central, onde ele defende as reformas de base. E aí, como resposta a isso, teve uma marcha em São Paulo que reuniu mais de 500 mil pessoas e uma resposta negativa. Então, nesse período, tava esse momento de conflito mesmo, sabe? Então, no dia 31 de março, o general mineiro, chamado Olímpio Mourão Filho, ele pegou a tropa dele, dos soldados dele, e foi marchando para o Rio de Janeiro, porque eles tinham na cabeça que os soldados que iam ter que salvar o país dessa questão de direita, esquerda, muita gente contra o governo, com medo de comunista. Então o Olímpio Mourão foi com a sua tropa para o Rio de Janeiro. E aí, nisso, o Jango ele foi para o Congresso, né? Ele foi lá para Brasília tentar, de alguma forma, alguma ajuda, só que não conseguiu ajuda lá. E o Jango, ele era do Sul, então ele foi pro Sul para tentar ajuda no Sul também. Nisso que ele foi pro Sul, o Congresso deu meio que um golpezinho, na real golpezinho não, né, foi golpezão. Ele foi e falou assim, gente, vocês não sabem, o Brasil tá sem presidente, e agora? Sendo que o presidente estava lá no Sul tentando ajuda. E aí, nisso, colocaram como presidente o presidente da Câmara dos Deputados, mas na real fizeram ali uma junta de militares e quem estava governando esse tempinho, o Brasil, não era esse presidente da Câmara de Deputados, era na verdade essa junta militar. E nessa questão da junta militar, eles já fizeram o AI-1. Eu vou estar falando bastante aqui sobre AI, vocês já devem conhecer. São os atos institucionais. Ao todo, tiveram uns 17, 18, mas eu não vou falar de todos, obviamente. Eu vou falar de alguns só dos mais importantes, que são os 5 primeiros, principalmente o 2 e o 5. Enfim, o AI-1 falava que a partir daqui, as eleições para presidente seriam indiretas, então não ia ser mais o povo que ia lá votar, mas sim quem já estava no poder, então a galera que já estava lá na Câmara que iria escolher o presidente do nosso país. Além disso, estava também... foi liberado cassação de mandatos, então se eles achassem alguém que estava lá e tinha uma tendência esquerdista, podia cassar o mandato dessa pessoa. Então esse foi o contexto histórico de como começou mesmo a ditadura militar aqui no Brasil. E agora começa o governo do primeiro presidente do período da ditadura militar. Castelo Branco, ele entrou em abril, então foi assim rapidinho. Ele governou o Brasil de 1964 até 1967. Ele tinha em mente e dizia que o governo da ditadura militar não duraria tanto tempo, mas nem todos os militares pensavam assim, tanto que durou 21 anos. E aí,
muitos estudantes iam contra o governo, tinham várias passeatas e tudo mais. E Castelo Branco ele começou com o PAEG, que é o Programa de Ação Econômica, que falava e impunha algumas reformas tributárias, fiscais e financeiras mesmo. Então é meio que para mudar a economia. Ele aumentou a arrecadação pública, tinha então o arroxo salarial, ou seja, os reajustes salariais não acompanhavam a inflação podia estar alta, que o trabalhador ia continuar ganhando o mesmo salário. E ele deu mais liberdade para o setor privado, então deu mais liberdade para as empresas e também começou a incentivar toda a economia externa, então importar produtos, vir multinacionais para o Brasil, essas coisas. E foi no governo dele que teve o AI2, o Ato Institucional 2, que eu falei pra vocês que é bem importante. Se ajudar vocês a lembrarem, no AI2 teve o bipartidarismo. Então o governo decidiu que a partir de então teriam apenas 2 partidos e não vários. Eram eles Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição entre aspas. Por que entre aspas? Era uma oposição controlada. Lembra que eu falei pra vocês que no AI1 eles podiam caçar mandato? Então se tinha alguém lá que era muito contra o que o governo pensava, podia caçar mandato. Então a oposição era controlada, entendeu? Não tinha ninguém com um pensamento muito diferente lá. Em 1966 teve o AI3, que falava que a partir de então as eleições para os governadores também seriam indiretas. Não é mais o povo que vai votar, é quem já está lá na Câmara, quem já está no poder. Um ano depois, em 1967, teve o AI4, que teve então uma nova Constituição, dava mais poder para o Executivo e menos para o Judiciário, então o presidente ele podia fazer mais coisas sem que o Judiciário segurasse. E por último, para acabar o governo do Castelo Branco, teve a Lei de Segurança Nacional, que permitia prender ou expulsar opositores do governo. E se vocês verem olhando um pouquinho para o lado, porque eu tenho umas colinhas aqui, algo muito importante, tem o mapa mental do Descomplica aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai dar todos os créditos para eles e tudo mais. Caso vocês não queiram ficar escrevendo, porque é bastante informação mesmo, tem no mapa mental tudo resumidinho para vocês. Depois do Castelo Branco veio Costa e Silva, que governou de 1967 até 69. E ele era muito linha dura, aumentou muito a repressão, a tortura e vários grupos de esquerda protestavam. Algo que aconteceu que chocou muita gente foi a morte do estudante Edson Luiz. Ele foi morto a sangue frio, assim, enquanto ele estava em um protesto. Isso gerou vários outros protestos. Várias pessoas ficaram indignadas com a morte desse estudante. Uma característica muito marcante nesse período é que a galera do MPB, então Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles expressavam sua indignação contra o governo nas suas músicas, só que tinha que tomar muito cuidado por conta da censura. Então eles tentavam expressar, mas também não podia ficar tão visível, porque senão a música deles eram censuradas. Outra coisa muito importante são alguns departamentos, que é o DOPS, o que significa essa sigla, né? Departamento de Ordem Política e Social, e o DOI-CODE, que é um destacamento de operações e de informações. Esses departamentos, eles podiam identificar, prender e torturar opositores do governo. Então era a galera que se via umas pessoas e achava que aquelas pessoas eram comunistas, podiam até prender, torturar, enfim. E numa sexta-feira 13 de dezembro de 1968, foi lançado o AI-5, que é algo muito importante. A partir disso, começaram os anos de chumbo. Por quê? O Ato Institucional 5 é tão importante. Foi tirado das pessoas todos os direitos, então não tinha mais direito a advogado, quem fosse preso, né, quem fosse pego não tinha direito a advogado, não tinha direito a habeas corpus. O que é habeas corpus? É usado para prevenir uma possível prisão ilegal. Então, assim, não tinha direito a nada. O pessoal que estava trabalhando nesse departamento, se eles vissem alguém, achassem que tinham qualquer conspiração contra o governo, se fosse verdade ou não isso, mesmo assim, podia pegar. Por isso que a tortura aumentou muito. E
Vários deputados foram caçados, várias pessoas fugiram do país nessa época, porque era realmente muito linha dura, sabe, o Costa e Silva. E aí ele ficou doente, então ele teve que deixar o governo em 1969 mesmo. Como Costa e Silva ficou doente, em 1969, quem assume o poder então é o Médici e ele governa até 1974. É no governo dele que tem o tão famoso milagre econômico que dura até 73. E então, por que aconteceu o milagre econômico? Lembra que eu falei para vocês daquelas medidas que o Castelo Branco, o primeiro presidente desse regime, ele tomou? Isso a gente vê o resultado agora no governo do Médici. Por quê? Agora o PIB tá alto, a inflação tá super baixa, a economia do país tá muito boa. Quem realmente apoia, né, o regime ditatorial, eles pegam o governo do Médici para falar que foi muito bem para a economia. Só que vale lembrar que esse crescimento econômico foi meio que à custa dos trabalhadores, porque lembra que eu disse para vocês, não tinha o arroxo salarial, foi cobrado muito mais dinheiro dos trabalhadores. Então é assim, sempre tem dois lados. Vários eletrodomésticos chegaram ao país, tiveram grandes construções como a ponte do Rio Niterói, a usina de Itaipu. Vale ressaltar também que nessas obras teve corrupção, então é isso. Em 1970, o Brasil ele ganha a Copa do Mundo. O governo, muito esperto, usa isso para realmente acender o patriotismo da população brasileira. Vocês já devem ter ouvido aquele slogan, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Era exatamente isso no governo do Médici, o patriotismo estava super em alta. Porém, em 1973 ocorreu a crise do petróleo, que foi assim, uma crise mundial. Isso também afetou o país. Então, na mesma proporção e na mesma escala de crescimento econômico, a economia do país começou a só afundar, e o governo então começou a apostar em empréstimos. E tanto que, quando o regime militar acabou, o Brasil estava super endividado. E, na real, o governo do Médici tem duas facetas. Então, tanto quem apoia quanto quem não apoia o governo de regime militar pode usar o governo dele como um exemplo. Algo bom é o milagre econômico e algo ruim foi porque foi no governo dele que mais houve censura, tortura, repressão. E aí, o grupo de esquerda armada, né, tava sempre fazendo protestos, sempre mostrando que tava contra isso. E nesse período foi onde as guerrilhas rurais mais tiveram o seu papel ali. Então, por exemplo, eles sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, que estava aqui no Brasil. E aí eles falavam, olha, a gente só vai devolver o embaixador se vocês soltarem tantos presos políticos. Foi basicamente isso, um toma lá da cá. Só que então, resumo do governo Médici, milagre econômico que durou até 1973, foi de 1968 até 1973. Foi sim algo muito bom, a economia do país estava muito boa, só que na mesma medida que a economia estava boa, daqui a pouco já estava péssima, por conta da crise do petróleo. E algo muito ruim é que foi o governo que mais torturou e matou presos políticos. Depois desse dualismo do governo do Médici, a gente entra no Geisel, que governou o país de 74 até 79. E aí ele disse que ele ia voltar com a democracia de forma lenta e gradual. Ele percebeu que o descontentamento da população brasileira estava só aumentando. Algo muito chocante também foi a morte do jornalista Vladimir Herzog. E os departamentos do governo, como o DOI-CODE, tinham realmente matado ele, isso foi comprovado. Só que eles tiraram uma foto da cena e simularam um suicídio, como se o próprio Vladimir tivesse se matado, quando não foi isso que aconteceu. Toda a população viu aquela foto no jornal, percebeu que era uma farsa, na verdade tinham matado ele, então os protestos e a oposição só aumentou cada vez mais e mais. Então o Médici, ele deu passos muito importantes para a redemocratização do país. Um deles foi ter extinto todos os atos institucionais que iam contra a Constituição. Então o AI-5 foi extinto, isso foi algo muito importante. O AI-5 era aquele que tirava a liberdade de todo mundo. E outra coisa também que ele fez, ele acabou com o DOI-CODE, então algo também muito, muito importante. Porém, como tudo tem dois lados aqui, né?
Ele também fez a Lei Falcão, que impediu a ascensão do MDB, que era o governo de oposição, e ele também definiu que, no fim do seu governo, ele definiu que 1/3 dos senadores seriam escolhidos pelo presidente. Ele entendeu que o governo militar estava perdendo forças, então, ao mesmo tempo que ele dava um passinho para a redemocratização, ele também estabelecia a força dele. Uma curiosidade é que o Geisel, ele era uma pessoa bem autoritária, então por isso que ele dava um passinho para frente e outro para trás. Mesmo assim, as atitudes dele de ter acabado com o AI-5, com os outros atos institucionais e ter acabado com o DOI-Code, foi um passo super importante para que o Brasil voltasse a ser uma democracia. O próximo presidente é o João Figueiredo. Ele governou de 1979 até 1985 e ele já entrou dizendo que ia transformar o Brasil em uma democracia. Logo no ano que ele entrou, em 79, ele fez a lei da anistia, algo muito importante, que deu liberdade aos condenados e exilados políticos, só que ao mesmo tempo também deu perdão a todos os crimes que foram cometidos pelos militares nesse período. E aí, houveram vários atentados militares da galera de linha dura mesmo, sabe? Que queria continuar o governo militar. Houveram vários atentados porque eles não queriam que o governo militar acabasse. Em 1980, houve uma reforma política. A partir daí, aconteceu o pluripartidarismo, então poderiam ter vários partidos, a Arena virou PDS, o MDB virou PMDB, também surgiu PT, PTB e PDT. Em 1984, diziam assim, o gigante acordou, porque tinham muitas manifestações pedindo pelas diretas já. Então já estava realmente no fim desse período de regime militar, o pessoal já estava cansado e as diretas já era porque os cidadãos queriam votar no seu presidente, queriam escolher o presidente do seu país. E aí o deputado Dante de Oliveira, em abril de 84, ele levou para a Câmara para votação um projeto de emenda institucional que dizia para a votação ser agora de forma direta e tudo mais. Porém, os aliados ao governo militar, os aliados ao pessoal de linha dura, eles fizeram uma manobra, não tinha quantidade suficiente de pessoas na Câmara para votação, então a votação não deu certo. Mais uma vez, nós teríamos votação de forma indireta, mais uma vez o povo não ia escolher o presidente do seu país. Figueiredo, ele foi o último presidente do regime militar do Brasil. Mas, Thaís, as votações ainda são indiretas. Sim, mas os dois candidatos não são militares, ou seja, a ditadura acabou. Os candidatos são Tancredo Neves, pelo partido PMDB, antigo MDB, que era a oposição do governo, e Paulo Maluf, que ele tá pelo PDS, antigo Arena, que era do governo mesmo. Quem ganha é o Tancredo Neves, com 72% dos votos. Lembrando, votação indireta, não foi o povo que escolheu, foi quem já estava na Câmara. Porém, Tancredo ele fica muito doente, ou seja, ele ganhou, mas ele não assumiu a presidência do Brasil, porque ele morreu dia 21 de abril de 1985. E aí, quem assume é o José Sarney, o vice do Tancredo. Dá início à nova república, que é o que vigora até hoje. É feita uma nova constituição em 1988, visando pela liberdade. Lembrando que o dever do Estado é garantir a liberdade dos cidadãos e proteger os seus direitos. Foi criada a CNV, Comissão Nacional da Verdade, que investiga toda a violação dos direitos humanos que aconteceu nesse período da ditadura militar. Gente, eu fiz todo esse estudo baseado nos exercícios de vestibular. Então, o que eu aconselho vocês é, acabando esse vídeo, tentar fazer uns 3, 4. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários, pode falar pra mim alguma crítica construtiva, enfim. E por último, o último tópico que eu quero deixar pra vocês é um macete que me ajuda muito pra eu decorar a ordem dos presidentes nesse período. Bom, primeiramente, finjam que minha unha tá feita, acredito na imaginação de vocês. O primeiro e o segundo são com C. Então, esse já é o primeiro tópico.
Primeiro é o Castelo Branco. Como que eu faço para lembrar? Castelo, eu lembro de rei, rainha, príncipe primeiro. O segundo é o Costa e Silva, já que os dois primeiros são com C. O terceiro é o Médici, ele tá bem no meio. O quarto é o Geisel, porque ele dá um gás pro fim da ditadura. Então já tá no finzinho, mas ainda não chegou lá. E por último é o Figueiredo. Figueiredo, fim. Gente, faz muito sentido na minha cabeça. Eu espero que na de vocês também faça. Desculpa por qualquer coisa que eu falei muito rápido. Quem me conhece sabe que esse é o meu jeitinho. Mas eu espero de coração que tenha dado pra entender tudo. E é isso, gente. Se cuidem, fiquem bem. Beijo. E não se esqueçam que podem dar sugestões ou tirar dúvidas também pelos nossos Instagrams que estão na descrição.